Irmãos, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Olha, já tinha 2 domingos que eu não pegava a igreja para a mensagem às 8 horas, está vendo? Vamos até às 10 de novo, gente? Se quiserem, eu vou. 2 domingos seguidos que nós fomos até às 10. Obviamente não é a nossa rotina, né? Foram situações especiais. Mas que foi legal, foi. Antes de lermos o texto, deixa eu fazer algumas observações. Espero que os irmãos ainda lembrem que nós estamos dentro do capítulo 12 da nossa série da Carta de Paulo aos Romanos. E nos versos 1 a 8 do capítulo 12, que nós vimos no último domingo que falamos sobre esta carta, nós vimos ali a resposta dos crentes às misericórdias de Deus apresentadas nos capítulos de 1 a 11. Então, apenas para a gente relembrar, vou repetir. Nos versos 1 a 8 do capítulo 12, nós vimos a resposta dos crentes as misericórdias, as muitas misericórdias de Deus que nós vimos desde o capítulo 1 até o capítulo 11 da carta aos Romanos. Agora, no capítulo 12, dos versos 9 a 21, o apóstolo Paulo ele vai descrever como esses crentes devem servir ao Senhor, uma vez que já compreenderam a maneira como foram salvos através de Jesus, os cuidados de Deus por eles, os dons espirituais dados aos crentes que servem ao Senhor. Agora, dos versos 9 a 11, nós vamos ver como que esses crentes devem servir. Esse sacrifício, ou esse serviço sacrificial porque envolve renúncia, irmãos. Não tem serviço que não envolva renúncia. Seja na vida secular, você tem que abrir mão de alguns privilégios, horários, tempo com a sua família. E temos a tendência de achar que na vida cristã o serviço, a obra do Senhor tem que ser sem nenhum tipo de implicação. E vimos os versos 1 a 8 que não é assim. O serviço ao Senhor, ele tem uma conotação de um serviço que envolve sacrifício. Esse sacrifício ele deve ser vivo, santo e agradável. Vimos no contexto dos versos 1 a 8. Na verdade, vimos isso logo no verso 1, do capítulo 12. Mas agora, esse serviço dos crentes, ele recebe um impulso, uma qualidade, algo que deve envolver, deve ser a mola propulsora desse serviço sacrificial dos crentes na obra do Senhor. O apóstolo Paulo chama logo na primeira frase do verso 9, ele diz que o amor deve ser sincero. Mas antes de entrarmos no texto, propriamente dito, eu quero dizer que hoje não veremos todo o contexto que vai do verso 9 ao 21, mas veremos o que vai do versos 9 ao 13. E aqui, esse amor sincero, ele vai funcionar no contexto do nosso relacionamento com outros crentes. E no próximo domingo veremos que esse amor sincero, como ele funciona no nosso relacionamento com pessoas não crentes. Mas o que eu quero que nós, antes de lermos o texto, dos versos 9 a 13, eu quero discutir ou apresentar para vocês o que eu entendo que estava na cabeça do apóstolo Paulo quando ele começa essa nova sequência de
atribuições do crente salvo por Jesus Cristo, que está respondendo às muitas misericórdias de Deus sobre suas vidas. Eu quero que a gente entenda o que deveria estar na cabeça do apóstolo Paulo quando ele disse que o amor deve ser sincero. Essa palavra, eu já usei uma parte dessa ilustração há muito tempo atrás, mas é algo que está muito dentro do contexto agora. Essa palavra sincero ou sincera, ela vem da junção de duas palavras no latim, que seriam sincera. E a versão mais comum da origem dessa palavra é que lá em Roma, e provavelmente nos dias de Paulo, haviam os escultores desonestos que vendiam esculturas de mármore nas praças. E essas esculturas tinham pequenos defeitos. O que esses escultores desonestos faziam, então, com as trincas ou com algumas pequenas imperfeições que haviam nas esculturas? Eles usavam uma cera especial para disfarçar, para ocultar as imperfeições. Algo bem parecido ali com aquela peça de mármore, de modo que o comprador ele não pudesse perceber que aquela escultura de mármore estava com trincas, estava com defeitos, estava com imperfeições. Então, por outro lado, os escultores honestos, os que faziam esculturas de mármore com capricho, eles faziam absoluta questão de dizer que suas estátuas eram sem cera, exatamente para diferenciar daqueles outros. Suas estátuas eram perfeitas, eram sem defeitos, escondidos pela cera. Existe uma outra versão, também do primeiro século, para a origem dessa palavra, que diz que os artesãos romanos, eles fabricavam também vasos de cera. E se a cera fosse de excelente qualidade, ou pura, o vaso ele tinha uma transparência incrível, ele permitia que nós pudéssemos olhar, que a pessoa pudesse olhar através dele e ver o que tinha dentro desse vaso. E os romanos tinham uma apreciação muito grande por vasos assim. E eles diziam, então, que esses vasos, eles poderiam, ou que parecia não ter cera, eles eram sinicera. Não cunecera, mas eram sinicera. Eles eram sem cera e não com cera. Então percebam que essa expressão sincera que está aqui, ou sincera que o apóstolo Paulo está usando aqui, está dentro do seu cotidiano. São coisas lá do primeiro século. Na prática, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, então: o amor que nós devemos ter para com Deus em primeiro lugar, ele deve ser sem trincas e puro. Ele não deve ser disfarçado com cera e deve ser puro a ponto de podermos ver através. É isso que o apóstolo tinha em mente quando ele diz que o amor deve ser sincero. Com isso em mente, vamos ler os versos 9 a 13. Numa definição bem preliminar do amor nas Escrituras, nós poderíamos dizer que o amor bíblico, ele é o afeto que uma pessoa sente no seu íntimo, no seu coração, que o crente no Senhor Jesus sente, porque estou falando de amor bíblico, aquele ensinado nas Escrituras em 1 Coríntios 13. Isso tudo, essa emoção forte, profunda e íntima, deve ser uma resposta ao amor de Deus por nós, especialmente pela salvação, como falei há pouco aqui na Escola Bíblica Dominical. Esse amor deve ser uma resposta pela salvação que recebemos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor bíblico, ele sempre nos leva, ou leva o crente no Senhor Jesus Cristo, a atitude, a atos, a ação. O amor bíblico ele nos impulsiona. E sempre ele será, antes de tudo, voltado para o Senhor, para Deus. E depois ele precisa
ser expresso em nossos relacionamentos. E no modo de prioridade seria mais ou menos assim. Devemos expressar o nosso amor, no primeiro momento, a Deus, em resposta a este inexplicável amor de Deus que nos alcançou em Jesus Cristo. E depois, o amor gerado entre nós, como, aí digo mais família, marido, esposa, filhos, e aqui eu dou uma prioridade para marido e esposa. Na sequência, irmãos na fé. E aí vão os vizinhos e até mesmo pessoas que não nos tratam bem. Talvez poderíamos chamar alguns até de nossos inimigos, ou pelo menos eles são nossos inimigos, né? Mas essa é uma ordem importante quando pensamos em amor bíblico, sendo exercitado por nós crentes, em resposta ao amor que recebemos da parte de Deus, manifesto através da obra de Jesus. A partir do nosso texto, então, o amor bíblico ele vai nos levar a esse serviço sacrificial uns aos outros que eu comentei ainda há pouco. E o verso 9 diz o seguinte: o amor deve ser sincero, e eu já mostrei aos irmãos o que provavelmente estava na cabeça do apóstolo Paulo quando ele usou essa expressão sincero aqui. E ele depois vai falar sobre a atuação desse amor que nós devemos expressar de uma forma sincera, em resposta ao que recebemos da parte de Deus. E ele diz: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Irmãos, uma vez que nós já definimos o que o nosso querido apóstolo Paulo falou sobre amor sincero, vamos entender uma coisa muito que nós não entendemos talvez pela sua definição, mas muito comum em nossos dias. Sempre existiu o que eu vou dizer aqui agora, mas em particular nessa transição de século XX para XXI, no contexto da pós-modernidade, onde o conceito de certo e errado ficou estabelecido ou determinado pela conveniência de cada grupo social, essa ideia pós-moderna, que ganhou força então na pós-modernidade, se chama ética situacional. Talvez vocês na faculdade já tenham ouvido sobre isso. Sempre existiu, mas repito, ganhou muita força com esse liberalismo que se estabelece com a pós-modernidade num conceito, numa perspectiva mundial. Não é só nacional, não. O que é ética situacional? É uma visão bem particular, bem especial daquilo que entendemos como ética moral. Essa ética situacional afirma que aquilo que é moral, ou a moralidade, é um ato determinado muito especificamente pelo seu contexto. Ou seja, se há um certo ou um errado, esse certo ou errado é determinado pelo resultado. Se o resultado é bom, estava certo. Se o resultado é ruim, estava errado. Isso é muito mais forte do que você possa imaginar. Agora, ética situacional no que diz respeito ao amor não define aquilo que é moral ou imoral em termos do que a Bíblia diz. Mas ética situacional no que diz respeito ao amor define o que é moral e imoral unicamente em termos do meu conceito de amor. Um exemplo. O relacionamento sexual fora do casamento, diz uma pessoa ligada ao conceito da ética situacional. O relacionamento sexual fora do casamento é legítimo se é uma expressão de amor.
Perceba aqui, meu irmão, que a questão é: foi por amor? Estão felizes? Está certo. É o conceito de moralidade dos nossos dias. Perceba que a ética situacional não lida com um relativismo de respeito a certo e errado. Não está lidando com um tanto faz. Não, eles estão lidando com a seguinte ideia: se funciona, está bom para você, você está amando, está funcionando, então está certo, gente. Que isso? Claro que pode. Deus é amor. Se por acaso deu errado, é porque não era para acontecer. A ética situacional, que é algo que está sendo... Você que está na faculdade, você sabe o que eu estou falando. Você está ouvindo isso. Em qualquer aula de sociologia, de filosofia, você ouve isso. Estão lidando com isso fortemente. Se for por amor, está certo. Mas a coisa não é assim do entendimento do apóstolo Paulo, não. Não é mesmo. O amor bíblico nunca vai estar separado da justiça bíblica, da justiça de Deus. Nunca uma coisa vai estar em detrimento da outra. O amor bíblico, ele é naturalmente direcionado ou atraído para o certo. E ele naturalmente repele o errado. Isso é natural do amor bíblico. O amor bíblico, ele adere ao que é bom. E ele repele, rejeita o que é mal. É uma grande besteira do nosso tempo dizer que o amor é cego. Irmãos, o amor bíblico certamente não é cego. Nem surdo e nem mudo. Enxerga tudo. O amor bíblico distingue perfeitamente entre o bem e o mal, produzindo ou fazendo o bem e rejeitando o que é mal. Mais um exemplo. A repreensão e a disciplina bíblicas, elas de forma alguma estão contra o amor, como alguns gostam de dizer. Muito pelo contrário. A disciplina e a repreensão, elas fazem parte ou são uma manifestação direta de quem está exercitando na sua vida como um todo o amor bíblico. Então, o amor bíblico são atos que devem sempre estar em conformidade com a justiça de Deus. O verso 10 continua na mesma proposta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Parece que o apóstolo Paulo está esquentando aqui o tema, vai esquentando à medida que os crentes vão interagindo com as realidades espirituais de uma vida com Deus e de serviço na obra de Cristo Jesus, como algo que é inseparável do amor que devemos ter para com Deus. Por isso, servimos aos outros com amor sincero. Ele continua dizendo, então, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Irmãos, esse amor fraterno, ele está ligado à ideia de dedicação a outros crentes como família. Amor fraternal, literalmente, é a ideia de amor familiar. Nós nos tornamos família de Deus, não porque pertencemos à mesma igreja, mas porque estamos debaixo do mesmo Senhor. Fomos salvos através da obra de Deus em Jesus Cristo. Nos tornamos filhos porque Deus, quando nos convenceu do nosso pecado pelo seu Espírito, nos chamou à condição de filhos. E isso fez com que estivéssemos ligados uns aos outros pelo sangue de Jesus, e isso nos tornou uma família, a família de Deus.
Esse amor aqui que estamos sendo desafiados pelo apóstolo Paulo a dedicar uns aos outros, nos dedicarmos uns aos outros, porque Deus nos fez família dele, através do sangue de Jesus Cristo. Algo para ser exercitado entre crentes. Estamos falando aqui de amor fraterno, amor familiar, independente de vínculos, independente de interesses ou conveniências. A ordem aqui é ir, exercitando aquilo que recebemos da parte de Deus. Mas nas palavras do apóstolo Paulo, esse amor fraterno, ele prefere, ele escolhe, ele decide dar mais honra aos outros que a nós mesmos. Ah, só Deus, né, irmãos? Para isso aqui funcionar, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque só Deus. Isso não é uma coisa para fazer assim, não. Então não dá para mim. Não! É o contrário. Se você nasceu de Deus, isso é para você. Isso é para mim. Não é um álibi para eu não fazer o que eu tenho que fazer. É um motivo para eu fazer o que tenho que fazer. Deve ser a minha preferência. E não uma escolha conveniente. Mas essa preferência, ela tem limites. E eu vou explicar isso. Se dar honra às outras pessoas significa naturalmente que nós devemos procurar o melhor interesse do outro. E algumas vezes em detrimento dos nossos próprios interesses. A necessidade de uma dedicação nisso. Mas isso não significa que o amor bíblico, fraterno, sempre vai concordar com os desejos dos outros. Por quê? Porque às vezes aquele irmão ou aquela irmã em Cristo Jesus não está procurando o que é bom, mas o que é mal. Simplesmente está desejando alguma coisa que será prejudicial ao seu crescimento espiritual. Está com um desejo enganoso. Às vezes o irmão pode querer apoio, incentivo, quando na verdade ele está precisando de repreensão, de confrontação, cheia de amor bíblico, mas repreensão, até reprovação. O fato é que o amor bíblico nem sempre dá ao outro o que ele ou ela quer, mas o amor bíblico dedicado, preocupado com o melhor interesse do outro mais do que no meu, o exercício desse amor bíblico vai sempre levar para o outro aquilo que ele precisa, não obrigatoriamente o que ele quer. E, obviamente, muitas vezes há um preço elevado a ser pago, quando essa manifestação, essa expressão de amor toma uma forma meio indesejável. Bicos, caras feias e rejeições podem surgir? Sim. Claro que sim. Mas isso não muda em nada o fato de que devemos nos dedicar no exercício, na prática do amor fraternal, um para com os outros. O fato é que o amor bíblico ele sempre estará definido pela justiça de Deus e não pelas conveniências sociais e culturais que nós estamos inseridos. Sempre o que regula o amor bíblico é a justiça de Deus, que no devido tempo, exercitado corretamente, trará seus frutos, com certeza, porque este amor é o amor do Senhor que somos encorajados a estar exercitando. E o apóstolo Paulo continua no verso 11. Façam sinceramente. Ele diz, nunca lhes falte o zelo,
Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Irmãos, tudo que nós produzimos em nossa vida cristã precisa ser valioso. Não é possível que eu produza alguma coisa que tecnicamente eu digo que é para Deus e isso é feito de maneira relaxada ou displicente ou com o resto de mim. Se é para o Senhor, eu preciso entender que precisa ser valioso isso. Precisa ser feito com entusiasmo, com dedicação, com cuidado. E, na verdade, isso é um contraponto, é o oposto da preguiça, né? Pior que a preguiça ainda é a perigosíssima indiferença. Estou nem aí se fiz, se não fiz, se fiz bem, se fiz mal. Está lá, ó, fiz lá. Eu tenho um grande problema com isso. Grande problema. De fazer as coisas porque eu tenho que fazer. Principalmente no que diz respeito às coisas do Senhor. Não importa se está bom. Me pediu para fazer, eu fiz. Está lá. Ó. Depois, se você quiser melhorar, ele melhora. Isso é um drama, irmãos. No que diz respeito às coisas do Senhor, isso é uma lástima. Porque quando nós esperamos alguma coisa de Deus, a gente não espera que Deus nos dê aquilo que Ele tiver com vontade ou quando tiver tempo. Ou o restinho daquilo que Ele está afim. Nós queremos que Deus nos dê o que é top, de linha. Não é? Eu tenho um grande problema com indiferença. Porque a indiferença não somente impede a propagação do que é bom, mas como estimula fortemente o que é mal. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, sejam fervorosos no espírito. Irmãos, literalmente essa expressão aqui significa ferver. Está fervendo, crente? Está fervendo? Fala a verdade, está fervendo? Está nem calor hoje, né? Eu disse aqui na EBD ainda há pouco e vou dizer agora. Eu acho que nós não estamos fervendo nada. Na verdade, nós estamos nem mornos. Eu estou um pouco assustado com isso. Porque eu estou vendo, eu sei que eu tenho aqui pessoas que amam Jesus, crentes em Jesus Cristo. Eu tenho total certeza. O problema é que nós não temos aqui, esse púlpito não é usado para entretenimento. Não tem ninguém dando show aqui. Ninguém está vindo aqui para o culto porque vai assistir um show de rock evangélico. Não é isso que me deixa animado, fervendo. Legal, isso é bom. Você vem para cá porque você quer ouvir a palavra de Deus e temos procurado fazer isso. Mas o outro extremo é dramático. Porque você não fica fervendo por causa do rock, mas também não ferve por causa das Escrituras. Acostumou a ouvir coisas que te alimentam, sai daqui empanzinado. Não tem nem fôlego para dar um amém com fôlego. Você, amém. É aquele amém xoxo, quase não sai da boca. Amém. Isso é uma tristeza. Isso é uma lástima. Porque não é pecado se você conscientemente, intelectualmente, racionalmente, ouviu alguma coisa, processou, creu, compreendeu, está feliz com aquilo, amém significa um eu concordo. Irmãos, se a gente tem quase que fazer um apelo para você dizer daí um amém, eu concordo, está faltando fogo, meu irmão. Vai queimar, queridão, com as coisas do Senhor. Eu não quero um monte de glória aleluia à toa, aqui como se glória aleluia tivesse algum efeito energético. Porque à toa não tem. Repetição de glória aleluia não faz nada. Mas uma resposta consciente e alegre. A palavra de Deus que nos aqueceu o coração com um amém consciente. Tem pecado nisso não. Eu estou meio preocupado com isso. Porque o texto nos diz, sejam fervorosos no Espírito. Vamos ferver, amados. Estar alegres no coração. Olha a glória do Regis semana passada.
É, amado, eu não esqueço. Tem problema não, amado. Só não temos que fazer isso como uma brincadeira, uma coisa jocosa, inútil. Eu estou alegre no Senhor, quero dar um glória, dá teu glória aí, amado. Mas que seja uma coisa honesta, autêntica, verdadeira, fruto de uma influência poderosa do Espírito Santo, da palavra do Senhor na tua vida. Não uma coisa mecânica e inútil. Mas vemos o apóstolo Paulo aqui depois dizer, ó, não seja indiferente não. Ele diz assim, ó, sejam fervorosos no Espírito. Aqui significa literalmente, ferva. E a ideia aqui não é de um calor qualquer não. Fruto de uma emoção, de uma paixão, aquelas coisas que dão e passam perigosamente, ou até que é muito pior, né? Aquelas emoções espiritualizadas que faz a pessoa perder o controle daquele show de horrores que volta e meia vê aí, em alguns grupos. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Não temos nenhum encorajamento a isso nas Escrituras, em lugar nenhum. Mas, sem dúvida alguma, nós somos encorajados a produzir, no exercício da fé bíblica no Senhor Jesus Cristo, na obra de Cristo em nosso favor, o calor necessário para a gente poder gerar energia produtiva, não energia positiva, energia produtiva, vigor espiritual. Se a palavra de Deus não gera em nós vigor espiritual, ou a palavra de Deus não está sendo pregada, ou está faltando fogo aí, irmão. Está faltando você deixar isso entrar no teu coração de uma forma viva e eficaz para causar um reboliço dentro de você. Já se acomodou no marasmo e na indiferença. Isso só leva para a negligência e para a apatia espiritual. Temos que parar com isso e responder corretamente ao amor de Deus. No exercício deste amor sincero, que nos leva ao fervor no Espírito. O amor bíblico, ele não somente nos dá um espírito disposto, vivificado para servir, mas ele também nos dá um espírito fervoroso. Aquele espírito que persiste, aquela capacidade que vem de Deus de continuarmos diligentemente na tarefa de servir uns aos outros, que pode ser muito penoso isso muitas vezes. Na verdade, muito difícil essa prática de servir um ao outro. Não é simples, não. E é por isso que a nossa confiança de estar servindo ao Senhor quando nós servimos aos outros, isso, sem dúvida alguma, renova, revigora o nosso fervor no Espírito. É Deus quem produz os resultados. É Deus quem recompensa o serviço fiel. O nosso papel é amar sinceramente e sem falta de zelo, com fervor no Espírito, servir ao Senhor, cuidando uns dos outros, que é este bloco do 9 a 13, tem essa preocupação. O apóstolo Paulo está falando do exercício do amor fraterno, e o amor fraterno é para ser exercitado aqui, na família da fé. O verso 12 diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, a vida cristã não é um passeio no parque. Quem ainda acha que a vida cristã é um tour na Disney, não teve ainda uma experiência real com Cristo Jesus. Porque você ser um crente piedoso, zeloso, fervoroso, servil, num mundo que anda na contramão disso, e você continua dizendo que a vida cristã está fácil, você não entendeu ainda, ou não houve conversão ainda, ou você não entendeu. A apatia tomou conta de tal forma o teu coração que você não experimentou ainda a beleza da vida com Cristo e os desafios de viver Cristo num mundo que está morto no diabo, que jaz no maligno. Você não entendeu isso ainda. Porque a vida cristã, ela é uma guerra contra o pecado, diária, intensa. O amor bíblico, sem dúvida alguma, ele nos capacitará sempre a lidar com tempos difíceis, com esperança, com paciência e com fé. Sempre. O amor bíblico não nos deixa na mão jamais. E essas três áreas, esperança, paciência e fé, através do exercício da oração que confia
na soberania e na providência de Deus, vamos vencer os tempos difíceis, mas não, obviamente, o tempo se é difícil é porque é tempo de luta. E o apóstolo Paulo, ele ilustra isso. Ele fala do papel da esperança, dessa sua confiança, dessa sua paciência confiante e da fé. Ele ilustra isso com o testemunho pessoal dele em 2 Coríntios. Vou colocar aqui o slide, se quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Eu vejo que aqui o apóstolo Paulo ilustra com o seu próprio testemunho a sua convicção da prática do amor bíblico, trazendo nele coragem, esperança, paciência e fé. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso, vamos ler juntos? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, que contraste estúpido que existe entre o amor bíblico e o amor do mundo, que só tem esperança no que vê. O apóstolo Paulo estava confiante, porque ele tinha total esperança naquilo que ele não via. Total confiança de que Deus estaria provendo, e ele, como diz aqui, é bem do jeitão de Paulo isso, né? Nossos sofrimentos leves e momentâneos. Se tem um homem que ralou nas Escrituras, foi o apóstolo Paulo. Se tem um pregador das prisões aqui, um homem que foi perseguido de todas as formas, foi este homem. Ele está dizendo, isso aqui é pequeno diante da grandeza do que me espera. Diante de todas as promessas de Deus, que eu sei que eu vou desfrutar no tempo devido, do amor de Deus, daquilo que eu não vejo, mas eu sei que está lá, e o que eu estou passando é fichinha. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É essa certeza que ele está experimentando. Que contraste, que diferença que há em uma pessoa que exercita o amor bíblico e aquela que não faz isso, ela tem uma vida muito sempre aflita e ansiosa porque ela só confia no que vê. Isso é muito triste. Finalmente, o verso 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Eu creio que aqui acabou Paulo de acender o último do fogo lá, né? Porque ele mexeu em duas áreas complicadas. Mexeu no bolso e nas nossas particularidades, nas nossas intimidades. Compartilhe o que vocês têm, põe a mão no bolso. E sejam hospitaleiros, põe para dormir na tua casa. Ou duas áreas difíceis essas, hein? Mas não é na tua força, não é no amor do mundo. Isso é uma resposta ao amor sincero que nós devemos, um amor sem rachaduras, um amor puro, que devemos expressar para com Deus, e respondemos a este amor puro com um amor fraterno, também puro, honesto. E sabiamente, obviamente, não é sair jogando dinheiro pela janela, porque ninguém tem dinheiro para isso. Mas é uma perspectiva cheia de sabedoria e de relacionamento cuidadoso um com o outro. É aquele princípio que temos na nossa filosofia de ministério. É gente cuidando de gente, interessadamente, se aproximando do outro, não egoisticamente. Em tempos difíceis, sem dúvida alguma, amor para com outros irmãos é algo extremamente necessário, muito necessário. Somente um relacionamento de amor, de gratidão com Deus, muito íntimo com Deus, vai nos capacitar a praticar amor bíblico nessas áreas tão sensíveis, não é? Quanto à contribuição, a participar das necessidades dos outros e a hospitalidade. A questão da hospitalidade é muito interessante, porque lá no primeiro século, os crentes viajavam, né, e hospedaria era uma coisa ruim de encontrar. Quando se encontrava um local para você se hospedar, era caríssimo.
E os crentes, principalmente depois do ministério do apóstolo Paulo, ou o próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, eles iam às cidades andando e não tinham lugar para ficar. As hospedagens eram caras. E os crentes eram encorajados a hospedar esses outros crentes na sua casa. É óbvio que temos que ter todo tipo de sabedoria para lidar com isso em nossos dias. Mas é algo que eu preciso predispor o meu coração. Caso contrário, eu já rejeito essa ideia antes mesmo de possibilitá-la. E é uma realidade natural do exercício do amor bíblico e fraterno entre nós. O fato é que o amor fraterno ele sempre vai requerer sacrifícios e decisões que vão nos levar a assumir alguns riscos. A questão é, só Jesus podia assumir risco por mim? A ponto de ir à cruz e morrer, eu não posso assumir risco nenhum? Então nós temos que acertar isso aí. Na verdade, esse acerto, ele parte lá do começo, do tipo de amor que eu tenho exercitado. É um amor maquiado com cera, para parecer que está bonitinho? Ou é um amor transparente, que dá para ver o que tem dentro? É aí que nós temos que... É isso que temos que avaliar para perceber se isso aqui é uma coisa que eu sou capaz de praticar ou não. Esse conceito deturpadíssimo de amor, você percebeu que amor em nossos dias, nós que, dentro do nosso círculo, talvez de amizades evangélicas, é claro, é mais natural que nós, quando falemos de amor num contexto familiar, no contexto do cuidado um com o outro, não é? Numa conotação mais fraternal, tudo que temos ouvido e aprendido. Mas, normalmente, na televisão, para aqueles que ainda fazem a inutilidade de assistir novelas da Globo e outras que têm cunho imoral, você já viu o amor relacionado a outra coisa que não seja sexo ou sexualidade? Então, por aí você vê como o conceito de amor está deturpado, e nós temos, querendo ou não, uma influência muito forte disso. O fato é que esse tema, esse conceito de amor está estragado. O que é mais dramático, em alguns círculos, e eu digo alguns círculos, ambientes que se apresentam como evangélicos, pecado é praticado em nome do amor. Ou seja, aquela ética situacional no que diz respeito ao amor já está funcionando em um monte de grupo que se identifica como evangélico. Estou amando, está dando certo, então Deus abençoa porque Deus é amor. Não tem isso na sua Bíblia, tá, irmão? A justiça de Deus está na contramão dessa afirmação. O amor de Deus, ele requer de nós um amor que rejeita o pecado e ama a justiça. O amor de Deus requer de nós um relacionamento sacrificial com o exercício desse amor bíblico. O amor de Deus requer de nós um tipo de amor resistente à provação, às lutas que o sofrimento e a dor impõem, pelo benefício do outro, em prol do outro, para a glória de Deus. O amor de Deus, o amor fraterno, o amor sincero, o amor bíblico, ele responde sempre ao amor de Deus, ele reflete o amor de Deus quando praticado. De modo geral, eu acredito e tenho visto, irmãos, que aqui em nossa igreja nós temos procurado exercitar esse tipo de amor. E eu louvo a Deus por isso. A questão é que precisa crescer muito. Esse tipo de amor precisa crescer em quantidade e em fervor. Muito, não é pouco, não. Nós só vamos reproduzir esse tipo de amor uns com os outros intencionalmente, sacrificialmente, com custos. Se o nosso amor por Deus for sincero, sem rachaduras, puro,
Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero orar por nós. Para que Deus nos dê a decisão agora. Não é nada para amanhã, não. Não é voto de final de ano, não. É que Deus nos conceda agora, pela sua misericórdia, a capacidade de confessar pecados, se isso que eu falei aqui agora é uma coisa que você até então não cogitava, nem sequer pensava. Que você possa agora rever o que você tem tido, que tipo de amor você tem tido para com Deus. O sine-cera ou cune-cera? Com cera ou sem cera? Para que nós possamos, então, praticar este amor de Deus entre nós com fervor, com zelo, para a sua glória e para o bem da sua igreja. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado pela oportunidade de falar a palavra e ver que o Senhor nos ensina pacientemente, não somente nos chama à condição de filhos e salvos pelo Senhor Jesus, nos capacita com dons espirituais para te servirmos melhor na tua casa, mas nos ordena a prática de um padrão de amor que só foi visto até hoje naquilo que o Senhor dedicou por nós. E é esse padrão de amor que nós devemos exercitar também entre nós. Ó Deus querido, isso não é simples nem fácil, mas é plenamente possível para aqueles que arrependidos se rendem aos teus pés e capacitados pelo poder do teu Espírito tomam decisões. As decisões de não se fazerem de indiferentes a tudo isso. Não sair daqui como se não tivesse acontecido nada, como se não tivessem ouvido nada. Ouvimos sim. Todos nós ouvimos o que foi dito aqui. O que eu peço a Ti em nome de Jesus, que remova de nós a indiferença. E que possamos, ó Deus, constrangidos pelo Teu amor, servir uns aos outros, cheios de temor, de fervor no Espírito, de zelo para com o Senhor e para com a Tua obra. Para que o mundo ao nosso redor veja, ó Pai, o que Cristo fez em nós e faz através de nós. Assim eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um. Se há alguém aqui que está identificando que tem pecado a ser confessado, porque o tipo de amor que vinha exercitando era diferente, ó Deus, daquele que tem recebido, que haja confissão de pecados e que haja uma alegria muito gostosa agora em cada coração, uma vez convencidos do pecado e perdoados por Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui, cada irmão que nos visita. Nos dê uma semana em tudo dirigida, guardada pelo Senhor. Lembramos do Senhor Eugênio, ó Pai. Na verdade, do Luiz e do falecimento do Senhor Eugênio. Tem misericórdia, ó Pai querido, da vida do Luiz, da Cláudia, dos familiares. Que a consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida do Teu servo, Luiz. Obrigado porque o Senhor Eugênio teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, ó Pai. E eu tenho esperança, muita esperança, de que ele realmente entregou o seu coração a Jesus ali na UTI. E que Luiz possa estar plenamente consolado, ó Pai, porque Tu és um Deus Salvador, que tem misericórdia de pecadores arrependidos. Que Luiz esteja plenamente consolado e que nós, como igreja, possamos também, ó Pai, abraçar nosso irmão, demonstrando o amor de Cristo, ó Pai, que a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus, ecoe, ó Deus, de maneira que Luiz e sua família sejam confortados pelo Teu favor. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.